Boa noite, minha gente. E aí, como estamos? Para mais uma live. Olha quem já entrou. Thali, Aê! amiga! Como está Deu certo, hein? você? Foi fácil. Deu Tudo certo, foi tranquilo. fácil. Eu falei, é É, tranquilo. É só a gente, deixar foi rolar. Rafa quem sabe, né? Porque foi fácil, vai. Faltou essa aula na vida e não conseguiu fazer, viu? Bom, deixa eu apresentar para a galera, gente. Essa é a Thalita Aires, colega médica, ó, do coração, que atende nossas divas. Ela é ecografista fetal. Manda muito bem. Atende nossas divas desde o nosso comecinho. Aí, Rafa, ó, só deu errado na minha vez. E a gente veio hoje aqui É, falar sobre. A gente veio hoje falar aqui sobre ecofetal, que é um tema relativamente novo dentro da obstetrícia. Novo que a gente fala assim, gente, dos últimos 5, 10 anos, mais ou menos. Mas que se popularizou mesmo nos últimos 5 anos com os colegas sabendo mais a empregabilidade, né? Com as pessoas entendendo a importância do exame. E por isso que eu quis chamar você, Thali. Primeiro porque você atende a galera, né? Sabe fazer bem. E explicar um pouquinho sobre esse exame, né? E aí, vamos começar, né? E vamos começar. o que é esse ecocardiograma fetal? O ecocardiograma fetal, ele é um exame ultrassonográfico, certo? Só que ele é um exame ultrassonográfico específico para avaliação cardíaca. Nele a gente avalia a anatomia cardíaca, avalia a função, avalia ritmo. Qual que é a diferença da avaliação do eco pela avaliação do coração no morfológico? Primeiro, ele é feito em outro momento, né? O morfológico ele faz mais precocemente. Né? O eco a gente vai fazer o exame depois com um coração mais maduro, um coração maior, então a gente consegue avaliar as estruturas cardíacas melhor. E segundo, o exame ele é feito pelo profissional especializado, né? O ecocardiograma ele é feito pelo profissional especialista em coração fetal, que em geral é o cardiologista pediátrico, não necessariamente, mas em geral quem faz o eco fetal é o cardiologista pediátrico, de qualquer forma é o profissional especializado. Então é um exame ultrassonográfico do coração feito pelo profissional especialista no coração fetal. Diga. Diga. Pode falar. Eu vi algumas perguntas, né, que você jogou a enquete ali, algumas perguntas, e tem uma que chama a atenção, que as pessoas sempre perguntam, quem deve fazer o ecocardiograma fetal, né? A gente sabe que a cardiopatia, a congênita, ela é a malformação mais comum, de entre todas as malformações, a malformação do coração ela é a mais comum. Em torno de 8 a 10 bebês a cada 1.000 nascidos vivos vão nascer com cardiopatia congênita, ou seja, o risco da população geral é em torno de 1%. Então, qualquer situação que eleve esse risco acima do risco da população geral, ou seja, qualquer situação que eleve o risco acima de 1%, tem uma indicação formal de realizar o ecocardiograma fetal. Quais são elas? Existem algumas situações maternas, ou seja, algumas doenças maternas, como diabetes, principalmente aquela diabética prévia, que já tinha níveis glicêmicos alterados, elevados durante o início da gravidez, né, durante a formação do coração, que o coração vai se formar lá no início, nas primeiras 8 semanas de gestação. Então, essa diabética que tem os níveis elevados, ela já tem indicação de fazer, porque o risco é maior do que a população geral. Outra situação, as pacientes com colagenose, o lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, os anticorpos maternos podem ir contra o sistema de condução do coração e aumentar o risco para o bloqueio atrioventricular. Existem outras alterações, outras doenças maternas também. O uso de medicação como o lítio, a paroxetina, o uso de captopril, enalapril, né, que são os inibidores de ECA para as pacientes hipertensas. Principalmente no começo da gravidez, né, Thali? Principalmente isso. A gente está falando durante a formação do coração, né? O coração se forma lá no início, então esse uso da medicação no início da gravidez. As infecções também que ocorrem durante a gravidez, a rubéola, por exemplo, aumenta o risco de cardiopatia congênita. Algumas infecções que podem levar a miocardite, como o parvovírus, né?
Existem alguns fatores fetais, ou seja, a ultrassom morfológico, quando foi detectado uma malformação extracardíaca, ou seja, a malformação em algum outro sistema, ou quando o próprio ultrassom detecta uma malformação, né, cardíaca. Isso. Alguns fatores lá que são vistos, né, alguns indicadores, alguns marcadores vistos lá no morfológico de primeiro trimestre, como a translucência nucal aumentada, que é o marcador maior não só para anomalias cromossômicas, né, para as síndromes, como também para as cardiopatias. Então, a translucência nucal aumentada, se ela for muito aumentada, é até indicação de fazer o ecocardiograma mais precocemente. História familiar positiva, né, a mãe que tem cardiopatia congênita, ou o pai que tem cardiopatia congênita, ou uma gestante que teve um filho anterior com cardiopatia congênita. Então, todas essas são situações que aumentam o risco para as cardiopatias e teriam indicação formal de realizar o ecocardiograma. No entanto, a gente sabe que as cardiopatias congênitas ocorrem, na maioria das vezes, em gestantes sem fator de risco. E a cardiopatia é a malformação mais comum e a mais difícil de ser detectada a ultrassom. Então, alguns advogam que o ecocardiograma deveria ser realizado para todas as gestantes. Né? Eu. Bom, falando um pouquinho, né, opinião pessoal, eu acho assim que o ecocardiograma é um exame bacana, ele chegou realmente para poucas pacientes, a gente sabe disso, né? Como você citou, eu ainda citaria as pacientes, né, que fazem uso de álcool, cigarro, cocaína, maconha, outras drogas. Elas teriam necessidade de fazer porque estão associadas a várias outras malformações, né? Não só cardíaca. Mas acaba que, no fim das contas, é um exame que não dói, não machuca, não eleva o risco da mãe nem do bebê. A minha única questão é quando se coloca o pânico nessa mulher, e a gente vai falar um pouco mais na frente sobre a questão da via de parto, né? Que eu acho muito legal que você, Carlinha Pedrosa, coloca um escrito lá que não há modificação da via de parto por essa cardiopatia. Muitas vezes é uma cardiopatia benigna, a maioria das vezes, a mulher se espanta demais, se desorganiza. Eu gosto muito da abordagem de vocês, mais tranquila, de dizer ao paciente, olha, volte daqui a 15 dias, reduza isso da dieta, vamos avaliar, mas não tem nada demais, é só um achado. Então, o meu medo de passar universalmente é transformar condições normais em patológicas. E aí eu queria começar a falar um pouco dessas condições normais, que são encontradas nos exames, mas que às vezes assustam um pouco os pacientes, né? Como golfball, outras situações que se resolvem no parto. Fala um pouquinho aí disso pra gente. O golfball é interessante mesmo, né? O golfball, ele é aquele pontinho branco que o ultrassonografista vê no ultrassom morfológico, né? Um pontinho que a gente chama de foco ecogênico, ou um foco hiperrefringente. Ele fica mais branquinho ali no ventrículo. O que é o golfball? O golfball é um pouquinho mais de mineral, um pouquinho mais de cálcio na estrutura da válvula, né? No músculo que sustenta a válvula cardíaca. Do ponto de vista cardiovascular, o golfball não é um problema, né? Ele não é um defeito anatômico, ele não é um defeito, ele não altera a função do coração, ele não muda nada a vida da criança em termos do ponto de vista cardiovascular. Ele é um marcador, né? Um marcador menor das anomalias cromossômicas, mas a gente sabe que na gestante de baixo risco, na gestante que tem toda a triagem normal, ou seja, o golfball ele vem isoladamente, ela não aumenta o risco para as anomalias cromossômicas quando ele é isolado na gestante de baixo risco. Que é muito comum, é um achado muito comum ao ecocardiograma. Então, claro que quando a gente vê o golfball, a gente vai atrás dos outros achados ou atrás das outras informações sobre a gestante e estando tudo normal. Como eu sempre digo a elas, nenhum cabelo branco a mais, nenhuma ruga a mais por causa disso, né? Exato. Que outras alterações são bastante comuns e poderiam se resolver depois do parto, principalmente, mas que às vezes assustam? Tem alguma mais assim comum que você tem hábito de ver? Eu acho assim que não precisa de cirurgia, mas que precisa só de um acompanhamento. Uma coisa que a gente vê são as CIVs, né? As comunicações interventriculares. São as malformações cardíacas mais comuns. E a formação do septo interventricular ela é muito complexa, então ela é tridimensional, então a CIV são as mais comuns.
E as CIVs pequenas, principalmente aquelas que se localizam no septo muscular, né, ali na porção muscular do septo que separa os dois ventrículos, exatamente. Essas comunicações interventriculares pequenas nessa porção muscular, a grande maioria vai evoluir com resolução espontânea, ou seja, vai fechar ou intraútero ou após o nascimento, no primeiro ano de vida. Então, umas comunicações pequenas ali naquela localização, a gente sempre fala que não tem que se preocupar, mesmo que não feche inicialmente, as comunicações pequenas não deixam passar fluxo suficiente para fazer alterar, né, a funcionalidade do coração. Então, as CIVs pequenas são outras alterações que, assim, é uma malformação, não é normal, mas acaba não trazendo repercussão e pode se resolver espontaneamente após o nascimento. Exatamente. E é um achado bem comum, né? Bem comum. Eu gosto de falar do CIV e do Golfo Ball, porque são os achados mais comuns e que às vezes as mulheres ficam bastante aterrorizadas. Falam assim, relaxe, confie, que vai dar tudo certo, vai só acompanhar, não vai ter grandes coisas. Acompanha, os sopros. Às vezes só acompanhar aí os sopros. Aí eu vi até Você viu uma das meninas que colocou? Que aí eu botei ela falou que teve o bebê dela fez o eco fetal que era normal e quando nasceu tinha um sopro. A pergunta que a gente faz inicialmente é: esse sopro era uma patologia em si ou não, né? Porque o sopro, o que é o sopro? Ele é o barulho que a gente ouve quando está auscultando o coração, o barulho que ouve do sangue passando pelas estruturas cardíacas, né, ou vasculares. O sopro não necessariamente é uma patologia. Às vezes é um sopro, como você mesmo colocou lá, um sopro inocente, ou um sopro fisiológico, ou seja, é fisiológico porque ele não está associado a uma patologia em si. Aí a gente tem que saber se ela estava falando sobre um sopro inocente ou se ela estava falando com relação a alguma patologia. Isso. Se foi um sopro inocente, ótimo. Se foi alguma patologia, por que o eco era normal e o bebê tinha uma alteração cardíaca? O ecocardiograma, ele não é 100%. Ele tem suas limitações. Né? Nada na vida, gente, é 100%. Ele é um exame de inferência, ele infere que está tudo bem ou que não está tudo bem. Eu gosto muito de falar isso, Thali. Porque o pessoal acha que fez o exame, o pessoal confia tanto no exame que diz assim, não fez o exame 100%, ó. Nada 100%. A gente precisa entender que o eco, ele existe como exame de triagem para eu afastar ou detectar as cardiopatias graves, cardiopatias críticas, ou seja, aquelas cardiopatias que vão precisar de tratamento, de conduta, ou intraútero ainda, ou uma conduta logo após o nascimento. Essa é a importância do ecocardiograma. Né? Exato. Tem as suas limitações, claro, que com os aparelhos de alta resolução que a gente tem hoje, a gente consegue diagnosticar cada vez mais coisas, né? A gente pode conseguir ver. Mas a importância é detectar as cardiopatias graves, as cardiopatias críticas. A circulação do feto, ela é bem diferente da circulação da gente. Então, a oxigenação do sangue no feto não vai acontecer pelo pulmão, vai acontecer através da placenta. Então, existem algumas estruturas cardíacas presentes em vida intrauterina que vão fechar no período pós-natal, ou seja, estão presentes em vida intrauterina para que essa circulação ela funcione. Exato. Uma delas é o forame oval ou comunicação interatrial, que é um buraquinho mesmo, uma lâmina que abre ali, comunicando os dois átrios, o átrio direito com o átrio esquerdo. Fala sobre isso que uma das meninas perguntou. Então, o forame oval é uma comunicação entre os átrios que é necessária em vida intrauterina. Ela precisa existir, isso. Então, se você fizer o ecocardiograma no período pós-natal, nos primeiros dias de vida, o forame oval vai estar patente, porque ele estava intraútero e ele precisa de um tempo para fechar no período pós-natal. Outra estrutura também é o canal arterial, que é uma estrutura que não liga os átrios, mas liga as duas grandes artérias, né? A artéria pulmonar com a aorta. Então, são duas estruturas que existem intraútero e que vão fechar após o período, após o nascimento. Então, se você, após o nascimento, o bebê tem uma comunicação interatrial ali naquela região do forame oval, né, que tem isso, exatamente, ou tem o canal arterial patente e que não fecha após o nascimento, é uma alteração, mas eles sim tinham eco normal, porque são estruturas que deveriam existir intraútero. Elas só não fecharam após o nascimento.
E aí salientar uma coisa aqui. Comunicação interatrial e forame oval são duas estruturas, são duas coisas diferentes. Ela falou sobre o forame oval patente. O forame oval patente é aquela lâmina aqui, né, que balança entre os dois átrios. Fica assim, isso. Parecendo porta de açougue. Ela não traz sintomas no período pós-natal, né? Não traz repercussão. Agora, a comunicação em si, que é não só a lâmina, mas um buraquinho mesmo entre os átrios, aí sim, ela pode trazer, aí precisa acompanhar para ver se vai trazer alguma repercussão para o bebê ou não. Certo, vamos aí lá para as perguntas. Tem uma pergunta aqui, eu vi aqui, a pergunta da FIV, né? Eu acabei de ver. Tem mais? A gente recomenda, né, que se faça porque é uma gravidez considerada artificial e vai ser investigado de qualquer sorte. Se a gente já está querendo fazer em todo mundo, que dirá na FIV, né, galera? Então, a FIV em si, ela aumenta o risco das cardiopatias congênitas por diversos fatores, né, relacionados à FIV. Às vezes até pela idade, às vezes pela questão até do porquê né, porquê do não conseguir o teu bebê, ou mesmo pelo processo, aumenta o risco um pouco das cardiopatias congênitas. Então, se aumenta o risco, tem indicação para fazer o ecocardiograma. Na realidade, se recomenda em todas as técnicas de reprodução assistida, né? Seja a inseminação, seja a FIV comum, seja ICSIS, que o pessoal anda fazendo também, né? Para poder melhorar um pouquinho o resultado. Então, todas elas têm, porque aumenta um pouquinho a chance. Então, se aumenta um pouquinho a chance, a gente vai fazer já que está disponível, né? Eu queria falar um pouquinho... Adri. Diga. Deixa eu só responder aqui para a Edna. A Edna botou assim, meus exames estão todos normais, mas mesmo assim a doutora passou o eco. Será que ela viu algum problema e não me falou? Não vi nada. Não, Edna. É uma tendência... Hoje é pedir para todas as gestantes mesmo. Se os seus exames estão todos normais, ela deve ter pedido por uma... Acho que é sua, viu, Dri? Eu acho que é sua, não é não? Infelizmente ela pediu... não é minha, mas ela tá aqui coladinha com a gente em todas as lives. Ela tá na ponta da língua, Edna. Acho que desde que ela fez o positivo, ela já estava aqui, Edna. Edna provavelmente foi com a rotina mesmo. É de rotina mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta legal. Vão perguntando, viu, gente? A gente tá falando aqui, ó. Ufa, a Edna colocou alguma coisa. Uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho legal, assim, que as meninas têm curiosidade, vai lá. E aí o ecofetal descobriu uma cardiopatia grave. Fala um pouquinho os nomes dessas cardiopatias graves e o que é que a gente faz se a gente tem na Bahia a opção de fazer cirurgia intraútero, se a gente tem que mandar para fora, como é que a gente está aqui? Como é que está a situação na Bahia? Dessas cardiopatias? Existe uma gama enorme, né, de cardiopatia. Eu costumo dizer que com o coração, com a cardiopatia congênita, pode tudo, né? Existem cardiopatias, desde cardiopatias que não são graves, que não trazem repercussão, às vezes nem trazem repercussão no período pós-natal. Existem cardiopatias muito graves que podem trazer repercussão intraútero ainda. A gente costuma dividir as cardiopatias em cardiopatias que trazem repercussão em vida intrauterina, né? A gente faz ecofetal, e as cardiopatias que não trazem repercussão em vida intrauterina. As cardiopatias que trazem repercussão em vida intrauterina, a gente tem que acompanhar muito de perto, porque elas podem levar a um sofrimento do bebê, né? Levar a hidropsia, e às vezes a gente precisa interromper a gestação antes. E existem muitas cardiopatias que são graves e que não trazem repercussão em vida intrauterina. A gente sempre fala para a gestante, embora ela seja uma cardiopatia grave, dentro da barriga está muito bem, né? Não tem indicação de interrupção precoce, vai nascer no tempo certo, vai nascer lá com as 39 semanas, porque intraútero está tudo bem. E as cardiopatias críticas, que é o que a gente chama, são aquelas cardiopatias que precisam do canal arterial. Lembrando que o canal arterial é uma estrutura que existe intraútero. Então, elas ficam bem intraútero e que após o nascimento, ali, aquela que ligam as duas grandes artérias, esse canalzinho, e que após o nascimento vai gerar uma repercussão grave. Então, às vezes, a gente vai precisar entrar com a medicação logo ao nascimento para manter esse canal aberto e poder operar esse bebê quando necessário.
né? Em geral, a grande maioria das cardiopatias, a gente vai fazer alguma coisa após o nascimento, né? Existe pouca coisa que pode ser feita ainda intraútero. As anomalias de ritmo, ou seja, as arritmias, são uma das coisas que a gente trata intraútero. Né, para a gente tentar resolver ainda em vida intrauterina, porque algumas delas são urgências, então a gente precisa resolver em vida intrauterina as anomalias de ritmo, né, as arritmias. Existe hoje a medicina invasiva, né, a cardiologia invasiva fetal vem evoluindo também. Então, existem algumas situações, geralmente as lesões obstrutivas, ou seja, aquelas lesões em que a válvula não abre adequadamente, que a gente pode tentar fazer um procedimento às válvulas, né, tanto a pulmonar ou a aorta, geralmente, a gente não consegue, não abre adequadamente, isso acaba levando uma repercussão cardíaca. Existe a possibilidade de a gente tentar abrir ainda intraútero essa válvula, fazer um procedimento hemodinâmico, né, passar um catéterzinho e abrir essa válvula. Faz na Bahia? Isso não faz. A gente geralmente encaminha esses pacientes para São Paulo quando existe a indicação de fazer o procedimento, né? Legal. Mas, em geral, o eco existe para a gente programar o parto, para nascer numa maternidade de referência, para ligar a medicação quando necessário, para que o cardiologista esteja aguardando esse bebê, para que o cirurgião esteja aguardando esse bebê, para que o procedimento seja feito logo ao nascimento. Mas a maioria... Diga. Não, fale. Mas a maioria é mesmo para fazer após o nascimento, né? Algumas poucas coisas a gente pode resolver intraútero, mas a maior parte das vezes a gente tem que acompanhar e definir o que vai ser feito quando nascer. E só falando um pouco sobre isso, gente, aqui na Bahia está disponível no SUS e no sistema particular, tanto o cardiopediatra, cirurgião que vai estar lá atuando com esse bebê, né? Eu fiz residência de alto risco aqui, um serviço de alto risco, em que, em uma certa época, a gente chegou a receber esses bebês graves, então a gente planejava esses partos, conversava com esse cardiopediatra que ia ver a criança, quer dizer, o feto, né? Ele ia lá ver o feto direitinho, programávamos o parto e, geralmente, a cirurgia ou a medicação geralmente entra imediatamente ao parto, e às vezes a cirurgia tem que ser naquelas primeiras 12, 24 horas, né? Quando são coisas graves. No serviço público e no serviço particular em Salvador também a gente tem essa programação. Algumas coisas, como o Thali disse, que são mais invasivas ainda intraútero, realmente ainda não são feitas na Bahia, infelizmente. A grande maioria das cirurgias pós-natal, né, a gente faz aqui. Quais são as doenças mais comuns, assim, dessas graves, Thali, que a gente consegue resolver aqui na Bahia? Você que vê mais. Quais são as mais comuns, né, que a gente vê no dia a dia? São muito comuns as cardiopatias complexas, né, e o mais comum são as cardiopatias mais obstrutivas, né, que obstruem o fluxo, tanto pulmonar quanto aórtico, de alguma forma, que é preciso que alguma cirurgia seja feita para que esse fluxo chegue nessa estrutura. Nas câmaras, né? Isso. Nas grandes artérias, principalmente, ou na artéria pulmonar ou na aorta. Existe a tetralogia de Fallot, que é uma obstrução da artéria pulmonar. Existe a atresia pulmonar, que é um grau mais grave ainda do Fallot, né, que ela está totalmente fechada. Existe do outro lado, do lado da aorta, a atresia aórtica, a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo também, que é uma obstrução grave da aorta. Existem as atresias tricúspides. Tá? Atresia, gente, tudo fechadinho. Atresia que é fechadinho, tá? Então, atresia é tudo fechadinho. Então, atresia do ventrículo fechadinho. Atresia de aorta é a aorta fechadinho, ou seja, não passa sangue pro corpinho, né? O que mais que a gente tem de atresia? Todas essas são cardiopatias, a atresia tricúspide, né? A válvula fechadinha também, a atresia mitral, são todas cardiopatias graves que vão precisar de cirurgia logo ao nascimento. E existe o defeito do septo atrioventricular, que é uma das cardiopatias mais comuns também, que não traz repercussão em vida intrauterina.
vai trazer, vai começar a ter uma repercussão. É aqui assim. Que é um buraco. O defeito do septo atrioventricular é um buraco bem no meio do coração, né? Que o coração, ele vai fechando, né? Ele vai se fechando até se encontrar no meio do coração, quando ocorre a divisão das duas válvulas. Quando esse fechamento ele para no meio, ou seja, fica um buraco no meio do coração, ao invés de ter duas válvulas, eu tenho uma válvula só. Isso a gente chama de defeito do septo atrioventricular. Isso. É uma das cardiopatias também mais comuns, que a gente mais encontra, que ao nascimento vai ter repercussão lá no início do primeiro mês de vida, quando o bebê vai começar a ficar cansadinho. E o defeito de septo, uma coisa que a gente chama sempre atenção, ele é um fator de risco maior, ele é um marcador para a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, né? Então, é sempre bom lembrar que algumas cardiopatias têm associação com as anomalias congênitas. Então, às vezes a gente indica a realização do cariótipo, quando existe o achado da cardiopatia. Faz uma das principais seria, né, Thali? Isso. A ver se tem alguma anomalia cromossômica, às vezes precisa fazer uma amniocentese para avaliar o DNA do bebê. Tirar o líquidozinho. Isso, tirar o líquido amniótico e avaliar, né, a parte genética. E nesses casos, às vezes, a gente tem que indicar o defeito de septo é uma, por exemplo, né? Que diante do achado, a gente sempre indica o cariótipo pelo alto risco da trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Acho que essas são as mais comuns mesmo, né? Fora as anomalias complexas, né? Às vezes você tem várias alterações na mesma cardiopatia. E aí tem que ver o que é mais predominante. Tá, maravilha. Rafael Leirões querendo perturbar a sua live, ó. Perguntou aqui, quando o eco fetal precisa ser repetido, é sempre sinal de problema ou é frequente pedir para ficar repetindo o eco? Pronto. Em geral, a gente não repete quando tá tudo bem, né? Quando você faz o eco e tá normal, foi no período correto e o eco tá normal, não precisa repetir. Mas, às vezes, a gente precisa repetir porque não foi possível definir alguma coisa. Não necessariamente foi uma alteração. Quando tem alteração, existem algumas alterações que são evolutivas, então a gente tem que acompanhar mesmo até o final da gestação para ver como vai evoluir esse bebê. Mas, às vezes, você não consegue definir. É um achado em si, que não necessariamente é uma patologia, mas a gente precisa acompanhar para ver como esse achado vai evoluir. Se esse achado vai evoluir para uma patologia em si, para um problema em si, ou se esse achado vai evoluir normalmente, sem nada para se preocupar. Então, às vezes, a gente acompanha para a evolução de um achado, porque não foi possível definir naquele momento. Isso. E aí o pessoal está perguntando, Thali, também qual é o melhor momento da gravidez para fazer, né? Tanto de gravidez de baixo risco quanto de alto risco, que a gente sabe que tem uma diferença. Para as gravidezes gerais, que não têm grandes indicações, mas que a gente passa de rotina, qual o melhor período de fazer? Existe o período ideal, ou seja, em que o coração tem um bom tamanho para ser avaliado e as estruturas ósseas já não fazem ainda tanta sombra, né, na frente do coração. Seria nesse período de 24 a 28 semanas, que é quando a gente orienta. A gente sabe que a partir de 18 semanas já dá para você ver as estruturas, né, com uma certa facilidade, mas ainda é um coraçãozinho pequeno. Então, entre 24 e a 28 seria o ideal. Para a população geral. Para a população geral. Algumas situações teriam indicação de fazer mais precocemente, né? Por exemplo, as mães que têm lúpus, elas têm indicação de acompanhar com eco desde as 16 semanas, para a gente ver a evolução do ritmo, para a gente ver se está evoluindo para um bloqueio, né, de primeiro grau, para ver se a gente pode atuar antes da evolução para um BAVT. Então, existem algumas situações... Bloqueio átrio-ventricular. Bloqueia o sinal do coração que passa, a tecla SAP, porque aqui a gente está falando o coração para de passar o sinal do átrio para o ventrículo e o coração começa a não bater direito. É comum em mulheres que têm lúpus, né? Ele bate devagar.
E é comum em mulheres que têm lúpus. Então, a gente começa Isso. a acompanhar com 16 semanas, como a doutora Thalita falou. E existem outras situações, por exemplo, a translucência nucal muito aumentada, também tem indicação de fazer um eco mais precoce. Às vezes a gente pode fazer até a partir de 14 semanas uma avaliação mais precoce para afastar as cardiopatias mais graves, as cardiopatias mais complexas, e depois repetir mais para frente para ver estruturas menores. Aí, se passou de 28 semanas, não dá para ver? Dá para ver. A gente sempre... Claro que quanto maiorzinho o bebê tiver, mais você pode ter dificuldade técnica para realizar o exame. Mas, eu sempre digo, é melhor tentar do que não ver nada. É melhor ver o que dá do que não ver nada, né? Então, mesmo se chegar com 39 semanas, eu só vou fazer o eco hoje, ok. A gente vai fazer e vai tentar ver o que dá para ser visto, né? Mas quanto maiorzinho, mais dificuldade técnica. Rafael lhe abusando de novo, ó. Quando o morfológico é normal, é frequente encontrar problemas cardíacos graves? Não, não é frequente. Não. Boa pergunta. Não é frequente, né? Bem feito. Lógico, morfológico bem feito. Uma pessoa que sabe, né? O morfológico, ele vem evoluindo também, né? Nos anos. Foram acrescentados alguns cortes. Antigamente só avaliava o 4 câmaras. Depois passou a avaliar a via de saída também. E agora eles avaliam ali da via de saída um corte mais acima, na mediastino aqui no tórax mais acima, que é o corte do 3VT. E junto com esses, né? Junto com esses 4 cortes, mais a utilização do colo, que eles vêm utilizando cada vez mais, isso afasta a grande maioria das cardiopatias congênitas. Claro que existem algumas cardiopatias que são evolutivas, então às vezes tem uma lesão obstrutiva que não é bem vista com 22 semanas, ela vai ser melhor vista mais para frente. Existe essa possibilidade, mas não é comum a gente ter uma cardiopatia grave quando eu tenho um ultrassom morfológico normal. Sim. Vamos lá. E agora eu vou fazer a pergunta. E a via de parto, doutora? Como é que a gente via de parto Pois é. Vamos conversar sobre isso. A via de parto vai lá para onde a gente falou sobre as cardiopatias com repercussão e as cardiopatias sem repercussão, né? Perfeito. As cardiopatias graves, né? Existem muitas cardiopatias graves que vão ter repercussão logo ao nascimento. Mas que não tem repercussão em vida intrauterina, ou seja, a circulação fetal, ela dá conta, protege, né? Ela protege esse bebê cardiopata. Então, se a cardiopatia não teve repercussão em vida intrauterina, ela não tem indicação de fazer cesárea. Ela pode nascer por parto normal. Qual é a indicação? Nascer de parto programado, né? Tem que nascer programado no hospital, numa maternidade de referência, às vezes com cardiologista esperando esse bebê. Não necessariamente via cesárea, mas tem que nascer de parto programado. Programado direitinho, né? Isso, exatamente. Né? Tem que ser num local adequado, com equipe adequada, esperando essa criança, mas não necessariamente de cesárea. Mas aqueles bebês que têm repercussão, ou seja, aqueles bebês que já têm hidropsia, já têm derrames, né? Os bebês que têm alteração de ritmo, né? As bradicardias, as bradicardias, as taquiarritmias, então esses sim teriam indicação, né? Os bloqueios também, né, que a gente falou agora. Isso, os bloqueios, os BAVTs, né, os bloqueios atrioventriculares, que são os bebês bradicárdios, ou seja, com frequência cardíaca muito baixa. Então, eles sim teriam indicação de fazer como proteção para esse bebê. Uma cesárea programada não necessariamente precisa ser antes da 39ª semana, né? Não, é isso, assim, se não tiver repercussão, o melhor é que esse bebê nasça mais maduro, né? Isso. Ou seja, lá intraútero ele tá bem. Está super bem, está protegido pela circulação fetal. Então, o ideal é que ele nasça lá a partir das 39 semanas, né, que é um bebê mais maduro, até porque se for necessário fazer alguma cirurgia logo ao nascimento, é melhor que seja um bebê mais gordinho, né, que tenha um pulmãozinho mais maduro, que a chance dele vai ser maior. Exato. Nos bebês que têm repercussão
Já nos bebês que têm repercussão, ou seja, que eles estão evoluindo com hidropsia, né, você está vendo que já está tendo um sofrimento, aí sim, nesses bebês, às vezes tem indicação de a gente interromper mais precocemente. Bom, gente, hidropsia falando, trocando em miúdos aqui, hidropsia é uma situação fetal grave que acontece em alguns problemas dos bebês e a gente vê a ultrassom vários, deixa eu ver como é que eu explico assim grosseiramente, como se o bebê tivesse inchado e ele está cheio de líquido por dentro, líquido no pulmão, líquido na barriguinha, a pele dele, né? A pele não, os tecidos estão mais espessos, é como se ele tivesse todo inchado. Então, como um ser humano, o bebê é um ser humaninho, qualquer ser humano inchado também está doente. O ser humaninho inchado na barriga também está doente. É uma repercussão gravíssima. Às vezes precisa de hemotransfusão intraútero, ou seja, vai chamar hematologista para tentar corrigir se ele tiver drive cardíaco para suportar. Então, é um bebê que inspira cuidados. Às vezes a hidropsia está tão grave que a gente prefere a prematuridade do que deixar ele evoluir com esse inchaço. Então, tudo é uma balança muito, é uma filigrana. É aquela coisa que a gente vai dia a dia, às vezes a gente vai avaliando com o ultrassonografista, o cardiopediatra, com ecografia, para poder ver o melhor momento da interrupção dessa gravidez. Em bebês pesando o risco e o benefício, né? O risco e o benefício do que é que está aqui fora e o que é que tem dentro da barriga. E a respeito das outras cardiopatias, que não levam a hidropsia ou grandes repercussões fetais, o melhor realmente é evitar a prematuridade. Muitas mulheres ficam super angustiadas. Mas, doutora, mas ele tem uma cardiopatia grave, eu vou ficar esperando? Vai ficar esperando, porque para o bebê é melhor que ele amadureça do que ele nascer já com as dificuldades da prematuridade. Porque assim, gente, é o que eu gosto sempre de falar. Quando o bebê nasce, ele tem 60 segundos para respirar sozinho, regular a temperatura sozinho, bater o coração sozinho, abrir os olhos, chorar, sentir, respirar 60 segundos. Porque em 60 segundos que ele não faz isso, a gente já está fazendo por ele, chamada reanimação neonatal. São muitas adaptações para 60 segundos. Na realidade são 30, tá, gente? Porque se der 10 segundos e ele não estiver legal, 10 segundos. Literalmente a gente conta até 10, não deu, a gente já começa a fazer as manobras. Então ele tem 60 segundos para viver. Então nesses 60 segundos, se ele estiver mais maduro, ele vai ter mais condição de sobrevivência do que se ele está imaturo, não tem os hormônios formados ainda. Como é que ele vai assumir a respiração, o coração e ainda por cima um coração com a cardiopatia? Então assim, fiquem mais tranquilas se vocês receberem esse diagnóstico em relação ao tempo do parto. E até mesmo até a via de parto. Muitas vezes a mulher fica super angustiada porque eu queria fazer aquela pessoa assim, mas o parto normal, ele amadurece o bebê também. Então, às vezes a mulher está bem, ela tem chance de parir normal, e de repente ela entra em trabalho de parto normal, e ela entra em pânico, né? E na realidade, assim, dá para organizar, dá para fazer, né? Quando é indicado, os próprios ecocardiografistas, eles já botam isso no laudo a respeito da via de parto, até para sinalizar para a obstetra, né? Ou para sinalizar para o serviço em que esse bebê vai nascer, o que é que tem que ser feito, né? Como é que vai ser esse acompanhamento, vai fazer cirurgia, porque existe toda uma possibilidade de precisar acionar uma equipe cirúrgica imediata, ser um parto planejado, mesmo sendo normal ou cesárea, ou até mesmo de não ter nenhuma programação e fazer apenas um novo eco antes de ir para alta, né? Muitas vezes, o que a gente vê nas maternidades, daquelas pequenas condições que a gente falou no começo, é que o bebê vai nascer, ótimo, parto normal ou cesárea, de acordo com a escolha da mulher, e lá na maternidade ainda, um cardiopediatra, um ecografista fetal vai lá avaliar essa criança antes de dar alta. Ela vai continuar com o pediatra e acompanhando a longo prazo. Então, assim, galera, calma. A gente nunca vai dar um diagnóstico, uma conduta de um exame só. Muitas vezes são aqueles pacientes que a gente faz o exame, volte daqui uma semana para a gente confirmar, para a gente dar uma olhadinha, vou mandar para um colega, né? Então, assim, são aquelas coisas que a gente vai devagarzinho levando e organiza esse momento de vocês. Então, menos afobamento. Às vezes está com 26 semanas, mas eu queria parir amanhã. Gente, um bebê de 26 semanas é um milagre de Deus viver nesse mundo de hoje, maluco. É um milagre da UTI Neo, entendeu? É um milagre. E você tá
adicionando comorbidade, né? Já tem um problema e você vai adicionar outro, né? O ideal é que nasça com menos problema para ele dar conta, né? Para ele dar conta, porque vocês lembram o que é que ele tem que dar conta em 60 segundos, né, gente? Então é muita coisa para a criança dar conta. Uma pergunta exigindo demais da criança, né? Pois é, bichinho, coitado. Não sabe falar, só sabe chorar. Olha que pergunta legal, Thali. Qual a incidência de cardiopatia congênita aqui no Brasil? Um beijo ali. Tá aqui sempre com a gente, galera da Calma. Isso. Né, a gente tem dado mundial, né? 8 a 10 crianças a cada 1.000 nascidos vivos, né? Perfeito. Ou seja, em torno de 1%, né? Em torno de 1%. 8 a 10 a cada 1.000. Lembrando que esse número aumenta na população de risco. Isso, na população. A gente está falando da população total, né? Total, então, tá geral. todo mundo dentro desse bolo. Né? Exatamente. Jéssica botou aqui, todos os cardiopatas têm síndrome de Down, você já respondeu, né? Não, Jéssica, não. Eu falei exatamente de uma cardiopatia que é característica da síndrome de Down, mas mesmo essa cardiopatia, quando presente, não necessariamente o bebê tem síndrome de Down. A gente só fica mais atento, né? E o cardiopata não necessariamente vem com uma síndrome associada. Pode vir, a gente tem que prestar atenção. Existem algumas cardiopatias que tem mais essa associação maior com síndromes, e tem outras cardiopatias que não têm associação, né? Que são cardiopatías isoladas. Então, depende da cardiopatia e a resposta é não. Nem todo cardiopata tem síndrome de Down. E aqui em cima me perguntaram também, eu não estou conseguindo, mas eu lembro da pergunta. O marido da paciente é arrítmico. Esse bebê tem chance de ser arrítmico, Thali? Acho que depende da arritmia. Eu acho que depende da arritmia. Então, depende arritmias que são genéticas, congênitas, que eu acho que a criança pode ter. Isso. Depende da arritmia. Depende do que a gente está falando, né? Que tipo de arritmia é. Aí tem que fazer o estudo do pai mesmo para definir o que ele tem, para ver se tem um risco maior para a criança ou não. Exato. Bom, gente, o ecocardiograma fetal está disponível nos serviços particulares de Salvador. Tem alguns serviços escola de Salvador também que fazem mutirões, né, para justamente atender a população que não tem plano de saúde ou que não pode pagar particular. E no serviço público, eu acho que tem uma maternidade ou duas que fazem, mas somente para a população de risco. Por quê? Porque se só tem um profissional, a gente só vai botar esse profissional para fazer da população de alto risco, que são aquelas mulheres que nós falamos, mulheres acima de 40 anos, que fizeram reprodução assistida, mulheres diabéticas prévias, mulheres que usam fumo, cigarro, álcool, lúpicas, tá certo? Deixa eu ver minha lista aqui, porque é muita gente, né? Quem tem cardiopatia congênita familiar. Alterações nos exames ultrassonográficos, né? Que você já vê alteração do ritmo também, né? Perdas fetais anteriores, ou seja, bebês que que a gente perde depois de 16, 20 semanas, sem causa aparente, né? Às vezes é um bebê que vai ficando bradicárdico, vai ficando até que para, né? Então já vi acontecer isso. Então esse próximo bebê ele deve ser investigado. Mulheres que tiveram filhos com cardiopatia, né? Outras gravidezes com cardiopatia. Bebês com restrição do crescimento fetal, é outra coisa também que eu vi, tem indicação. Mulheres que fazem oligodrame, ou seja, do nada, do além, o líquido para, não tem outro motivo. Mulheres também que fazem gemelares, monocoriônicas, né? Os gemelares de uma placenta só, né? É verdade. Os gemelares de uma placenta só, tá bom, gente? Então, assim, o gemelar ele pode ser de duas placentas, ou seja, são duas crianças diferentes, são chamadas daqueles bebês fraternos, ou irmãos fraternos, né, gêmeos fraternos, e tem aqueles que vêm de uma placenta só. Então, a gente sempre vai investigar mais esses bebês de uma placenta só. São bonitinhos, fofinhos, iguais, mas eles têm uma propensão maior a ter cardiopatia e outras pequenas malformações, tá certo, gente? Nada demais que inviabilize, eles vão continuar sendo fofinhos, bonitinhos e aquelas coisas todas. Polidrama em excesso de líquido também requer que a gente faça um ecocardiograma fetal. E, como o Thalita falou, as infecções, que são as TORCHs, né, Thali? Tem também as exantemáticas,
que estão entrando aí no rol das coisas a fazer. Acredito que a Zika também entrou no rol, né? Uhum. Zika, sarampo, catapora, rubéola, tudo isso que deixa a gente pintado, a gente vai fazer depois um ecocardiograma fetal. A depender do tempo que teve as pintinhas, a gente acelera ou não a realização desse exame. Se a mulher teve doença exantemática, que são essas que deixam a gente pintadinha, né? Dengue, chikungunya, zika, rubéola, catapora, não sei o que, blá, blá, blá. Se a gente teve qualquer uma dessas doenças no primeiro trimestre, a gente vai adiantar o eco fetal entre 14 e 16 semanas, se eu não me engano. Vai me corrigindo, viu, Thali? E qualquer coisa a gente repete depois lá com 24 a 26 semanas, a depender do resultado. Mulheres que tiveram no segundo trimestre, a gente vai fazer, né, do mesmo período, 24, 28 semanas. Se teve no terceiro trimestre, a janela do exame fica difícil por causa do ossinho da costela. A gente não consegue Uhum. enxergar, porque o ossinho da costela ele está mais calcificado, ele fica mais branco, opaco. E aí a gente, pelo ultrassom, não consegue enxergar o coração. Então, a depender do tempo que você teve essa doença exantemática, eu estou falando isso porque continuamos, né? Estamos entrando no verão, vamos voltar a ter aí nosso mosquito amigo, Aedes aegypti, né? Bicho de estimação da família brasileira, porque todo mundo odeia ele, mas continua cultivando, né? Então, vamos voltar a ter o bichinho de estimação, né, da família brasileira, que traz consigo 3 doenças ótimas, Zika, chikungunya e dengue, que é bobagem, né? E o Tranquila. povo, tranquilo, o povo, né, esqueceu de usar repelente, ninguém quer saber de mais nada. E aí, quando vi o médico pedindo lá 500 mil ecografias, não se preocupe, hein? É só porque você pegou o negócio e ficou pintadinha. Então a gente pede mesmo. Uhum. No terceiro trimestre, se a gente não conseguir enxergar pela eco, que é muito possível, a gente vai fazer essa ecografia, às vezes, na maternidade já, ou até 15 dias de Uhum. nascimento, se o exame clínico estiver normal. Falei certo, não foi? Foi, exatamente. E no Beleza. terceiro trimestre, se a criança me ajudar, a gente consegue ver direitinho, né? A criança precisa ajudar. Assim, não tem paralisante de neném, entendeu, gente? Então, esses exames no terceiro trimestre são realmente uma estimativa. E o É. ossinho do E bebê assim, dificulta. e às vezes a gente faz o eco, não consegue avaliar tudo, mas a gente consegue colocar assim, ausência de cardiopatia complexa. Isso já é uma informação muito importante, né? A gente está afastando as cardiopatias graves, as cardiopatias críticas. Então, isso é o que para que serve realmente o ecocardiograma. Então, a gente ter essa informação já diz bastante, já deixa todo mundo mais tranquilo para nascer o bebê. E essas outras alterações menores podem ser diagnosticadas após o nascimento sem problema nenhum. O importante é a gente Uhum. afastar essas mais graves, né? Que vão precisar de um suporte, de um atendimento logo ao nascimento. É. Edna botou aqui, meu marido tem arritmia diastólica, doutora. Mas é isso, Edna. A gente precisa saber se foi congênita, se foi adquirida, como é isso. Tem uns pormenores. Na realidade, você vai ver isso com o seu É. obstetra do coração, para poder ver qual é a Às vezes com a indicação ou ritmologista não. mesmo, né? A Do ritmologista próprio marido. dele mesmo para ver se tem uma carga genética aí ou não. Jéssica botou, não tenho nenhum problema e minha médica me encaminhou para uma maternidade específica de alto risco. Ela sabe mais de você, Jéssiquinha, do que nós, porque nós não estamos com o seu prontuário. Muito esclarecedor essa live, que bom. Deus é mais, pede na figura. Deixa eu ver. Thalia, alguma coisa que eu não lhe perguntei? Vamos. Acho que eu perguntei o Deixa que eu eu tinha ver. curiosidade e o que as meninas também colocaram ali nas perguntas. Tem mais Acho que a gente assim? falou. Falamos Não, quase tudo, eu né? tinha colocado umas perguntinhas que elas fizeram na enquetezinha, né? Anotei, eu acho que a gente respondeu É, tudo. respondemos É. todas as perguntas. Deixa eu ver o que é mais. Bom, gente, quem quiser mais informações, doutora Thalita, entra lá no Instagram dela, doutora Thalita Aires, sem H e sem Y, viu? Porque o povo adora escrever Thalita com TH e Aires com É, Y. Não, é sem Y e sem H. Lá tem onde ela atende, o que é que ela faz, né? Tudo direitinho. E deixa eu ver o que é mais aqui. E não tinha alguma pergunta para fazer. acho que a Peraí. gente falou. Falamos de tudo quase. Porque nunca se esgota, né, Thalia? Eu tô É. puxando aqui porque vai Quem passando sabe a gente, se surgirem mais perguntas, a gente faz outra mais pra frente, né?
Não, vai rolar outra com certeza, porque o povo se esquece das coisas, ó. Aí depois fica me perguntando. Aí eu falo, minha gente. Ah, gente, tem outras cardiopatias que a gente nunca viu na vida, viu? Então a gente teve uma paciente que o coraçãozinho do bebê estava todo calcificado. Você lembra, Foi Thalia? mesmo. Lembro, Foi lembro. discutir com Carlinha Pedrosa, foi discutir com o povo de São Paulo, tá? Então, tem coisas que a gente nunca viu e que a gente vai ficar acompanhando uma vez por semana. Vai conversar com o povo de São Paulo, com o povo de fora do país também. Lembrando, A gente está gente, sempre que aprendendo, né? Tá a sempre gente está aprendendo. sempre aprendendo. E esse bebê tá ótimo, a gente acompanha esse bebê até hoje, né? O bebê tá ótimo, não teve problema nenhum, nasceu de parto normal, tão rápido que eu não consegui nem chegar. Quem chegou foi o Rodrigo. Foi. Rodrigo, chega lá, Rodrigo. Eu tava trocando a calça, nasceu. Eu falei, pô, não teve graça. Não teve graça esse negócio. Então, só para poder o pessoal também entender que mesmo precisando acompanhar, esse bebê precisou ser acompanhado a cada 15 dias. Foi feita quase uma comissão médica mesmo, né? Tá ali. E nasceu bem e tá bem até hoje. Então, nem sempre quando a gente E, pede, fale. não, e assim, e acreditem na gente, né? Quando a gente fala assim, olha, fica tranquilo, a gente está acompanhando, só para ver como vai evoluir. Inicialmente é nada para se preocupar, é porque é isso mesmo, né? Quando tem alguma coisa para se preocupar, a gente fala, é realmente uma cardiopatia grave, que a gente precisa acompanhar, que pode precisar mesmo de algum atendimento ao nascimento. Então, a gente tenta sempre Isso. esclarecer. E às vezes é isso mesmo, às vezes a gente não consegue definir, precisa acompanhar, às vezes não consegue definir intraútero, é alguma coisa que fica ali em cima do muro, não dá para definir se vai ser algo patológico ou se não vai ser nada. E a gente pede para repetir após o nascimento. Né? Mas às vezes a gestante não acredita na gente, fala, não está me dizendo. Não, a gente sempre diz, mas realmente às vezes não é possível definir, a circulação vai mudar, então às vezes parece ser alguma coisa intraútero, após o nascimento não é. Não se revela. E o diagnóstico vai ser feito mesmo, né? Vai ser definido depois de nascer. Exato. Bom, minha gente, eu acho que as dúvidas foram essa. Ó, a doutora Dani que tá aí, ó, falou de golfebol. Falamos, Dani, foi a primeira coisa que eu pedi para falar, porque o povo fica empolvoroso com esse golfebol. Não tá dizendo assim, ó, pega esse golfe e joga essa bola fora. Por quê, minha filha? É uma agonia no juízo desse povo. Tá dando golfebol, doutora. Minha filha, jogue fora essa bola. Jogue fora essa bola, que isso não é nada. Então, gente, eu vou finalizando aqui, viu, Thali? Queria lhe agradecer imensamente de estar aqui comigo. Eu sei que seu dia hoje foi super corridão, assim. E que essa live foi quase um milagre, ó. Mas foi legal, né? A gente conseguiu tirar algumas dúvidas. Eu espero que tenha sido, né, proveitoso, que a gente tenha podido tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas, né? E deixa aí o convite para o ano que vem, porque a gente vai repetindo, viu? Certo. A gente vai repetindo aí nosso negócio, que o povo vai esquecendo, e querendo ou não, vai vindo mais novidades. Às vezes o serviço na Bahia vai aumentando as possibilidades, né? Então, eu acho que a gente precisa estar sempre trazendo essas novidades aqui para a galera. Eu sei que tem gente de fora que está nos assistindo aqui, mas eu gosto muito de falar da minha Bahia, porque é onde eu estou, né, gente? Então, a galera vem assistir para saber o que é que está rolando aqui de novo, o que é que está bacana. Então, dá para resolver quase tudo aqui, menos as cirurgias intrauterinas. Tá tudo certo, né? Então, Thali, muito obrigada, viu, minha amiga? Um beijo. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, tchau. Beijo.